tudo bem? Nós estamos aqui novamente com um grande querido nosso, o professor Fernando Marques, que é professor aqui da FEI, mora lá em Santos, e aí nós vamos bater um papo com ele, tenho certeza de que vocês gostarão. Professor Fernando Marques, tudo bem? Tudo bem, Gisele, tudo Gostaria bem. muito de agradecer a sua presença. Eu sei que na correria do dia a dia é complicado a gente roubar uns minutinhos, então muito obrigada. Imagina, é um prazer, adorei o convite, muito obrigado. E aí eu queria que você começasse fazendo alguma apresentação sobre você. Quem é Fernando Marques? Um pouco difícil de definir, mas vamos lá. Eu me chamo Fernando Marques Fernandes, eu sou engenheiro mecânico formado há 25 anos, dou aula na engenharia há 24 anos e meio, já tenho 15 anos de FEI como professor, sou casado com a Gigi, não tive filhos, mas tive os meus cachorros, então eu sou pai da Lucy, da Cindy, da Sherry e da Tina, né, são minhas 4 cachorras, e eu me formei em mecânica, eu fui fazer na Universidade de Santa Cecília, em Santos. Aí eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de Itajubá, na cidade de lá, e estou por aqui, agora lecionando disciplinas relacionadas à engenharia mecânica, tanto para a produção, como na outra escola para o pessoal de petróleo, especificamente para mecânica. Então, Marques, eu quando pensei em te convidar, eu pensei muito por conta do seu jeito de ser, da sua relação com os estudantes, da sua relação com todos os outros funcionários, né? Certo. O Marques, quem o conhece sabe que é uma pessoa muito querida, muito afetiva, lembra do aniversário de todo mundo. Que bom. E aí, assim, eu queria conversar um pouco com você sobre como é que você vê, né, hoje em dia, a educação na vida desses jovens, né? Nesse mundo tão conturbado hoje em dia. Queria que você comentasse um pouco como é que você vê a relação do professor com esses alunos, se esse professor ainda tem importância na vida, na formação desses, né, dos nossos alunos, da nossa comunidade, enfim, que você trouxesse um pouco das suas reflexões sobre o ensino e sobre o papel do professor na sociedade. Perfeito. Eu acredito que não só no Brasil, mas mundialmente a gente vive um momento de uma certa carência cultural, até de ensino, de aprendizado. A escola ainda tem um papel muito importante na vida desses meninos e meninas. A gente nota uma evolução da forma que eles entram, em que eles saem da escola. Ao longo dos anos, além de dar aula, a gente passa a ser mais observador, prestar mais atenção. Então, a gente vê que, verdadeiramente, recebemos meninos e meninas e saem homens e mulheres daqui, já num contexto já mais adulto, mais responsável, até a forma de se vestir vai mudando ao longo do tempo, né? Porque eles vão conseguindo estágio, vão conseguindo alguma coisa. Então, eu acho que a escola continua tendo um papel forte, firme e muito importante, isso no mundo inteiro, no contexto atual, no caso. Em relação ao professor, eu, como sou um cara que tenho uma gratidão enorme pelos meus mestres, por muitos deles que ainda estão aqui trabalhando comigo, é uma honra, outros que já estão ensinando em planos superiores, eu acho que, na grande maioria das vezes, você marca o aluno sendo tanto pelo lado bom como o lado ruim. Então, você tem que tomar muito cuidado quanto professor por causa disso. Mas tudo que você marca na vida do aluno, ele vê em você alguma coisa. Eu acho que, além da matéria, a gente sempre tem uma palavra diferente, a gente sempre tem um causo da nossa vida profissional, a gente sempre tem uma história a mais para acrescentar. E isso é bastante importante na vida deles. Eu vou citar uma frase de um amigo meu, mas que eu me interpretei, me achei completamente nela. Eu considero que eu fui melhor aluno do que os meus alunos, mas que eles sairão melhores engenheiros do que eu sou. Eu digo que eu fui melhor aluno porque eu fui um pouco mais empenhado, eles são um pouco mais desligados, porque a quantidade de informação é muito grande para administrar ao mesmo tempo e isso desvia um pouco a atenção. Em compensação, essa quantidade de informações, a que eu tinha muito restrito, hoje eles têm isso na palma da mão, no celular. Acontece um negócio do outro lado do mundo, em fração de segundos, está se sabendo. A tecnologia avança muito, mas eles conseguem ver isso muito rápido. Então, eles serão melhores engenheiros que eu, certamente. Até porque o mundo evoluiu, a tecnologia está
nossa, a cada dia avançando demais, eles precisam ser melhores engenheiros do que eu fui. Entendo. Quer dizer, então, de um lado, tem toda essa tecnologia, né? E aí, nesse sentido, com esse acesso, eles vão conseguir desempenhar melhor, né, seu papel profissional. Mas, de outro lado, pelo que você falou, Marques, o professor, além dessa questão de construir o conhecimento em sala de aula, também funciona para eles como uma espécie de modelo, enfim, de diálogo em torno de valores. É isso? Sim. Eu acho que, não sei se a palavra é muito forte, mas alguns alunos enxergam um mentor no professor, é verdadeiramente. Eles querem se espelhar um pouco nele. Eu sou um cara, por exemplo, que tenho Facebook, tenho rede social aberta, brinco, falo sério, coloco coisas minhas, particulares, pessoais, expresso meus sentimentos. E eu vejo que para alguns alunos é muito interessante, porque o aluno às vezes te encontra num shopping e ele fala para você: ô professor, o senhor aqui, parece que como professor você não pode frequentar um shopping ou ir a um cinema, né? Mas eu acho que é muito bacana eles enxergarem que nós somos pessoas normais, nós somos de carne e osso, nós nos divertimos, nós vamos a um cinema, a um shopping, a um restaurante, além da sala de aula. E na sala de aula, principalmente, aquela forma como você fala, como você incentiva, como você dá uma palavra a mais, além daquilo que efetivamente está nos livros, é interessante. Porque senão era só você falar: ó, leia o capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, e se virem se você tiver dúvida. Mas eu ainda acredito nessa parte pessoal. Às vezes, até quando você está no ensino em EAD, o que você está transmitindo numa gravação em EAD é muito bacana. Você transmite uma experiência, mas você também transmite muito do seu pessoal. Ninguém dá uma aula igual ao outro, né? A gente tem um conteúdo para ministrar, mas o jeito de ministrar é pessoal de cada um, e isso incentiva e mexe muito com o aluno. Eu acredito, sinceramente. Eu compartilho também desse teu olhar, né? E para a gente é uma alegria também, né? Sim. Porque estar em sala de aula para a gente também é uma aprendizagem, né? Sempre. Eu aprendo a cada dia, não tenha dúvida. E como é que é, Marques, assim, agora pensando um pouco aqui na comunidade feiana, né? Na inserção da FEI em São Bernardo, porque a gente sabe que a FEI aqui, né, tem um impacto na região. Eu queria saber, você, inclusive vindo de Santos, né, como é que você tem essa percepção da FEI nessa comunidade aqui de São Bernardo do Campo? Qual é o papel da FEI, pensando até em termos nacionais? Como é que você pensa a relação da nossa comunidade interna com a externa? Como falei para você, eu tive aula com professores que lecionavam na FEI de dia, porque a FEI não tinha de noite, e eles iam dar aula para mim de noite em Santos. Então, eles davam aula aqui de tarde, de manhã, e iam dar aula à noite em Santos. Então, eu não sou formado na escola, eu não conhecia, eu não sou o que pode se chamar de um feiano de formação, mas com o tempo eu fui conhecendo essa escola, eu fui me apaixonando pelo jeito dessa escola e eu fui conhecendo o tamanho dessa escola. Então, esse tamanho, efetivamente, não só físico, mas ele transcende bastante os muros da escola. É uma escola que tem um reconhecimento que acho que não precisa se falar, qualquer pessoa que entenda, que conheça, sabe do reconhecimento da escola. Mas ela tem uma preocupação muito grande. Eu, além de professor nesses anos todos, participei de alguns outros eventos. Hoje eu sou membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu sou membro do CEPEX, onde se discute muitas coisas que você percebe que existe uma preocupação com uma comunidade em volta, com a própria comunidade da escola, seja funcionário, aluno, que existe uma preocupação com o que a gente está apresentando, se nós não estamos saindo fora do contexto, se nós estamos obedecendo principalmente regras, leis. Isso é muito importante para sempre, para a escola. A escola pensa sempre dessa forma, mas sempre pensando como é que está o mundo atual, como é que está o mundo fora do muro da escola, o que a gente precisa fazer para motivar, para continuar sendo, mantendo isso que a escola tem, uma escola que tem
talvez eu possa errar, mas 60, 70 anos de idade, praticamente, eu estou aqui dentro há 15 anos e já enxergo isso. Já enxergo que tem um papel importante, tem um papel efetivamente de formadora, mas principalmente de uma preocupação grande com o ser humano e com essa parte da comunidade que ela envolve. Isso seja a nível de São Bernardo ou até a nível de Brasil e algumas coisas que estão extrapolando já para fora do país, né? Ô Marques, você falou agora sobre essa questão, né, da relação da FEM, então, com essa comunidade, também pensando sempre no futuro, essa coisa da inovação. Uhum. E aí, eu queria saber como é que você pensa, né, hoje em dia, a relação dos jovens com os estudos, né, e também, como é que a gente, se você consegue, né, pensar um pouco nesse jovem, nesse tal desse mercado futuro, porque às vezes me parece um pouco assustador e eu vejo que os nossos alunos também têm isso, né? Quer dizer, quando as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, como é que esse jovem hoje em dia, né, essa relação dos estudos com os estudos que eles têm, e como é você consegue visualizar esse jovem depois nesse mundo de inovação, como é que você vê isso na engenharia também, e pensando até no papel agora pensando de modo prospectivo, né? E nós, professores, seremos dispensáveis em algo? Outro dia eu comentei com um amigo que eu falei que a minha cabeça já não conseguia acompanhar a rapidez tamanha da tecnologia. Quando eu via alguma coisa e eu achava bacana, em algum momento que eu comentava com alguém, já falava, não, mas eu já vi coisa além daquilo. Então, é verdadeiramente muito rápido. A inovação é muito grande. A vantagem que eu vejo nesses meninos e meninas, tenho esse carinho de chamar para eles assim, a gente se fica meio apadrinhado deles, né? Fica meio paizão, meio mãezona. Então, o que eu vejo nesses meninos e meninas é que eles têm uma mente já muito mais eletrônica. A minha mente era muito mais mecânica, porque eu não tinha tanto acesso à eletrônica. Eles já nascem com um chip eletrônico. Então, a facilidade de lidar com essa tecnologia, para a grande maioria deles, é muito rápida. Basta ver a habilidade com um tablet, com um celular, até com um jogo, né? Eu pego o meu sobrinho de 8 anos de idade, qualquer coisa que eu for jogar com ele num tablet, ele vai ganhar de mim. Não, é impossível eu ganhar dele. Não é coisa de tio babão, não. É que ele vai ganhar de mim. Ele é muito mais rápido do que eu. E essa meninada tem isso, e isso é muito importante para eles. A inovação é uma coisa que bate a porta. Eu li um artigo outro dia que o cara afirmava categoricamente que os nascidos em 2017 nunca iriam dirigir um automóvel. Eles já estariam na era do automóvel autônomo. Quando eles chegassem aos 18 anos de idade, eles não precisariam pilotar. O automóvel estaria autônomo para eles. E eu acredito muito nessa realidade. Nós temos já há 2 anos uma semana de inovação aqui na escola, né? Uma semana da FEI, uma semana, principalmente um congresso de inovação que aconteceu no ano passado, e eu vi coisas assim fantásticas. E eu não vi garotos e jovens comentando dessa inovação. Eu fiz um curso de inovação com... Eu tenho 50, ele devia ter uns 67, 68, e ele estava falando para mim sobre inovação. E ele me deu técnicas de inovação, ele me deu ideias de inovação dentro da sala de aula para lidar com o aluno. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a escola tem essa preocupação aqui dentro, as empresas têm essa preocupação. Acabou aquela coisa do funcionário trabalhar 30, 40 anos na mesma empresa, apertando a porca e o parafuso, né? Lembra aquele filme do Chaplin, muito famoso, Tempos Modernos, né? Que ele saía da fábrica até fazendo isso aqui. Acabou. O cara que ficava fazendo isso, ele vai morrer na fábrica, não tem mais o que ele fazer. Porque um robô vai fazer aquilo para ele. Então não tem jeito. O robô vai causar desemprego. Não, talvez o robô cause um desemprego no momento, mas crie uma geração mais aperfeiçoada em outras técnicas, em outras coisas. Alguém vai ter que programar o robô, alguém vai ter que fazer a manutenção do robô, porque ele não é eterno e não trabalha sozinho. Então a inovação é muito rápida, mas é muito importante. Eu vejo a escola com dando uma importância muito grande para isso. Está havendo uma renovação de todos os planos de planejamento de curso da escola, os PPCs. Uma das matérias que foi taxativo para se colocar foi inovação. Métodos inovadores, ideias inovadoras, isso tem em 2, 3, 4, 5 ciclos, que é justamente para todo semestre você está inovando, está colocando coisa nova. Eu acho que
estamos indo bem. É um belo desafio, né? É um belo desafio. Eu não sei se eu estarei ainda professor para ver isso tudo concluído. Mas se eu estiver velhinho e vivo, eu vou ainda enxergar com muito bons olhos. Ô Marcos, agora para concluir nossa entrevista aqui, Sim. eu queria que você contasse algum causo para a gente, né? Caos. Alguma coisa que você lembre, algum evento em sala de aula que tenha ficado muito marcado para você, ou alguma coisa da sua vida pessoal, já que esse nosso bate-papo aqui é informal também. Alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui com o nosso público, nossa comunidade feiana, e que nos faça conhecer um pouco melhor você. Agora você me pegou. Não estava combinado. A gente não tinha combinado essa. Eu preciso conversar com a minha assessoria de imprensa, porque isso não estava combinado. Mas vamos lá. Porque ele é muito conversador, depois de 25 anos de sala de aula, 24 anos e meio, indo para 25, a gente passa situações bacanas, divertidas, situações inusitadas e às vezes um tanto constrangedoras, né? Mas eu acho que o que sempre me chamou muita atenção é que, não sei porquê, mas eu sempre notei um carinho muito grande dos alunos comigo. Talvez você brinca que eu sou muito falastrão, que eu sou muito conversador, contador de causos. Isso que eu estava contando para você de inovação, eu gosto muito de contar nas salas, qualquer coisa que eu escuto. Alguém já viu isso? Alguém já viu aquilo? Ou então, é muito importante que eu acho que a profissão do professor é tão maravilhosa que você entrega para eles um conteúdo e você recebe isso multiplicado inúmeras vezes. Às vezes você conversa com um aluno que trabalha numa empresa que tem tecnologia que você nunca viu, ele vem contar para você. Você sabe pelo aluno, você não precisa nem ler. Isso é muito bacana. Situações inusitadas, acho que foram muitas, né? Assim, uma vez ou outra que eu sou transplantado renal, eu completei 13 anos de transplante renal na semana passada. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. Foi uma nova oportunidade de vida, eu tive que reaprender isso daí. Eu tive que trabalhar mais o meu jeito de ser, o meu jeito de não me incomodar tanto com as coisas, de alimentação, de tudo. Eu mudei bastante a minha vida, mas era para uma vida melhor, lógico. E às vezes a gente comenta, né? Escapa, tomando um remédio no meio da aula, alguma coisa assim, que deu a hora de tomar um remédio. E aí você fala para os caras, professor, não, eu sou transplantado renal. E uma vez aconteceu uma coisa que um aluno chegou para mim e falou assim, eu posso conversar com o senhor depois da aula à vontade? E ele falou para mim, eu estou apavorado, porque a minha mãe ela está na fila do transplante renal e eu estou apavorado, eu não sei como é que é. E eu gastei uns 15 ou 20 minutos com aquele aluno, mas além de fazer um bem maravilhoso para mim, ele saiu tão bem dali, que ele voltou na semana seguinte com a mãe dele para me agradecer. Porque ele chegou aquilo tudo que eu falei para ele de vivência inspiracional, experiência como transplantado renal, ele chegou em casa e contou para a mãe dele, e ela voltou dizendo para mim que ela estava muito melhor, que ela estava mais contente, só de ter escutado aquelas palavras, que ela estava mais tranquila. E aconteceu coisa até fora de sala de aula. A minha médica do transplante, de vez em quando eu estava no consultório esperando para falar com ela abria a porta do consultório e falava, vem aqui um pouquinho, falar para ela como é que foi o transplante. Aí sentava na frente da pessoa e eu doutrinava a pessoa, para a pessoa ir para o transplante. Então, a vivência é uma coisa muito engraçada, extrapola a sala de aula, extrapola o limite da nossa razão, aí entra totalmente a emoção na hora que a gente fala, e verdadeiramente a sala de aula é um aprendizado eterno a cada dia, a cada hora. Não tem semestre igual, não tem turma igual, não tem profissão mais linda. Marcos, estou muito emocionada com essas palavras, agradeço muito, né, a sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez pela honra do convite. Obrigada, nós é que agradecemos. Você, de certa maneira, é uma lição de vida, né, porque vocês devem ter visto a leitura da vida sempre em chave positiva, né, otimista, e eu acho que isso para os nossos alunos é muito importante, para nós também, que te ouvimos. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque para mim foi um presentão. Obrigada, Marcos. Obrigado, Gisele.